Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo João Aristide e estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã. Eu gostaria de pedir aos irmãos que viessem se inscrever no canal, venha compartilhar, deixe o seu like, e também o seu comentário. Então gostaria de trazer uma palavra hoje que se encontra em Atos, capítulo 2, versículo 42, que diz a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do partir do pão, e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais, e eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, na época dos apóstolos, após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, os discípulos, eles se tornam ali apóstolos. Então, esses apóstolos, eles foram ensinados pelo próprio Jesus Cristo, então agora eles estão, perseverando, na doutrina do qual Jesus Cristo ensinou eles. Então, diz a palavra de Deus, que para que haja, milagre, em nossas igrejas, para que haja o mover do Espírito Santo, para que haja, milagres e maravilhas na igreja, nós devemos, seguir o exemplo dos apóstolos, Nós devemos seguir os exemplos dos heróis da fé, que é os apóstolos, e fazer como as igrejas primitivas faziam no período, dos apóstolos. Eles tinham muito amor um com os outros, eles tinham temor a Deus, eles tinham temor também pela obra de Deus, e perseveravam no templo, na igreja de Deus, e eles repartiam o pão e comiam as refeições com alegria no coração, e eles viviam uma vida de oração. Então, para que nós, possamos, nos dias ainda de hoje, possamos ter na nossa igreja milagres e maravilhas, nós devemos seguir o exemplo desses apóstolos. Nós devemos ter amor no coração, nós devemos viver em comunhão, e também devemos viver em oração, para que Deus venha, através de nossas orações, agir dentro da igreja e que haja ali milagres, Então, todas aquelas pessoas que acreditavam naquilo que os apóstolos pregavam, eles acreditavam na palavra de Jesus Cristo, eles estiveram junto ali com os apóstolos. Os apóstolos, eles faziam ali muitos milagres, e eles faziam muitos milagres e maravilhas em nome do Senhor Jesus Cristo, que é esse aí o exemplo do qual nós ainda nos dias de hoje devemos seguir, o exemplo desses apóstolos, assim que nós devemos dar esse exemplo, devemos todos nós, seja nós membro ou seja nós obreiro, devemos agir desta forma, e nós devemos nos reunir, nas nossas igrejas em oração, em comunhão e louvor ao Senhor nosso Deus, e Jesus Cristo, para que venha manifestar ali o poder e a graça de Jesus Cristo, o poder de curar, o poder de libertar, Nós encontramos em Atos capítulo 3, quando Pedro e João eles estão indo para o templo, para a oração, e tinha ali na porta desse templo, existia ali um coxo, um homem coxo, do qual ele diariamente ele estava ali pedindo esmola, ou pedindo ali uma moeda, Então, Pedro e João, ao encontrar esse homem,
né, então Pedro ele olhou a esse homem e disse então para esse homem: olhe para mim. E ele então, ele olhou para Pedro, acreditando então que Pedro ali daria uma esmola para ele, acreditando então que Pedro daria uma moeda para ele, mas então Pedro surpreendeu esse homem, dizendo para ele: eu não tenho ouro e não tenho prata. Então ele, acreditando ali que ia receber uma esmola, mas de repente um homem de Deus diz para ele: eu não tenho ouro e também não tenho prata, mas o que eu tenho é muito melhor do que ouro e prata, né? Então Pedro disse para ele: o que eu tenho, né, é Jesus Cristo. Então disse para ele: levante e ande. Então esse homem então que estava ali na porta do templo, talvez, né, vendo as pessoas entrar ali e adorar o Senhor, talvez com desejo ali de entrar lá e adorar juntamente com aquelas pessoas, vendo então, né, as pessoas se movimentando e ela ali paralítica, sem poder então caminhar, sem poder andar, se humilhando ali, ó, né, uma vida inteira se humilhando ali, pedindo, né, algo para comer, pedindo ali uma esmola. Mas de repente, né, um homem de Deus, né, cheio do Espírito Santo, Pedro veio juntamente com João, né, e ele fitando então os olhos nesse homem, então ele diz para ele: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levante e ande. Né? Então esse, né, é o homem de oração, esse é a igreja de oração, aonde ora e coxo se levanta, né? Então ele diz para ele: não tenho ouro, né, mas o que eu tenho, né, eu te dou, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levante e ande. Então esse homem, pegando a mão desse homem, a mão direita desse homem, ele levanta então e imediatamente ele começou a caminhar e a pular. E ele então entrou, né, com os apóstolos, então, com Pedro e João, ele entrou juntamente com eles, né, naquele tempo. Né? Então, talvez ali ele estaria realizando o sonho dele, o sonho de entrar naquela igreja. Muitas vezes, né, nós temos a oportunidade de estar na igreja e nós ficamos aí arrumando desculpa para não ir. Esse homem estava ali na porta, provavelmente, né, um dos maiores desejos dele era entrar nesse templo. E agora ele tem a oportunidade de entrar. E diz a palavra de Deus que juntamente com os apóstolos, ele entra então, né, saltando e louvando a Deus, caminhando, pulando, né, e louvando a Deus. Né, e as pessoas que ali estavam, eles admirados então e assombrados também pelo fato de conhecer aquele homem, pelo fato de saber que aquele homem realmente era uma pessoa coxa, uma pessoa, né, sem condições de caminhar, e agora ali eles estão vendo esse homem correndo, caminhando e pulando e adorando ao Senhor. Então aqui, através dessas orações, através dessa comunhão dos apóstolos, né, eles conseguem então fazer milagre e prodígios, né, que eram feitos pelos apóstolos, e muitas pessoas ali eram curadas, pessoas eram libertas, livres de opressão e da escravidão do diabo. Então, por isso que nós, nas igrejas, nós devemos então nos manter em oração, né, para que haja ali um mover do Espírito Santo, um mover de Deus. Então, ali em Atos, capítulo 5, versículo 16, nós encontramos, né, a sequência e o resultado, então, dessas orações, do qual os apóstolos, então, viviam ali no capítulo 2. Então, devido à manifestação e ao poder de Deus, crescia mais e mais, então, o povo,
né, tornando uma grande multidão, né, vindo pessoas de tudo que cidades vizinhas, vindo até Jerusalém, aonde estavam então esses apóstolos, aonde tinha esse templo, né, então ali tinha homens e mulheres, né, levando pessoas enfermas, né, muitas pessoas vindo de tudo que lugar, né, amigos ou parentes, trazendo pessoas enfermas para que fosse curar através dos apóstolos, né? Então vinha pessoas em leitos e também pessoas em macas, né? E eles colocavam então essas pessoas na rua para que Pedro viesse e a sombra de Pedro ia tocando nessas pessoas e essas pessoas eram curadas, né? Então vejamos nós a importância então de nós buscarmos a Deus, a importância que é nós estarmos em comunhão com a nossa igreja, né? Então a sombra de Pedro ali, ele ia curando as pessoas enfermas, pessoas atormentadas pelo diabo, eles eram livres, eles eram libertos, né, por espírito imundo saía deles, né, e todos ali eram curados. Vemos aqui então a importância então de permanecermos em oração e comunhão com a nossa igreja, né? Então para que haja então o mover do Espírito Santo, para que haja então cura e prodígio, né, nós devemos então nos manter então em oração, devemos nos manter então em comunhão com a nossa igreja, né? Então eu tinha então essa palavra para entregar para os irmãos e eu gostaria de convidar os irmãos para que nós venhamos a orar. Deus Pai, nós nos colocamos, Senhor, em Tua presença e pedimos, Senhor, o Teu mover, o mover do Espírito Santo em todas as igrejas, Senhor, que o Senhor venha agir dentro da igreja com cura, com libertação, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus Pai, venha nos abençoar cada um conforme o seu pedido de oração, Senhor. Dê, Senhor, a vitória, Pai, através de nossas orações, Pai. Através da nossa comunhão com a Tua igreja, com a Tua casa, Pai, em nome de Jesus. Deus Pai, venha abençoar cada irmão, cada irmã com a Tua graça, com o Teu poder, em nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço, meu irmão, minha irmã, que Deus venha te abençoar. Se tu não faz parte de nenhuma igreja, procure uma igreja mais próxima de sua casa, né? E ali viva então em comunhão então com essa igreja, né? Do qual tu serás abençoado e com certeza Deus vai te dar aquilo que tu tem pedido para Ele. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.